Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 22 do nosso material didático, o fim do governo de Cômodo. Bom, falando nesse período de perseguição do Império Romano, nós vimos que o pai de Cômodo, Marco Aurélio, o período do governo dele foi um período difícil por conta da peste, mas ele foi muito vitorioso. E segundo a história, ele teria, em algum momento do seu governo, encerrado a perseguição aos cristãos, porque ele teria experimentado um milagre, uma vitória que os cristãos tinham orado por ele e ele conseguiu a vitória. Então ele teria encerrado com a perseguição. Mas o seu filho Cômodo, nós vimos como representado naquele filme Gladiador, ele era um imperador, vamos dizer assim, meio moleque, né? Que nunca cresceu, não tinha uma seriedade de pensar, eu vou fazer um grande governo para abençoar o povo, para fazer o império, ainda que seja ainda mais dominador, mais senhor do mundo, nada. Ele queria farra, fazia jogos, se disfarçava de gladiador, se disfarçava porque ele pegava pessoas que não entendiam nada de luta e botava lá na arena e ele ia lá e matava a pessoa, porque ele era até um bom atleta, diz a história, tá bom? Mas diz que no período dele nós vimos aí que a perseguição aumentou. Bom, então o ano 193 é o fim do governo dele. Então, aí eu comento, apesar de termos mortes de cristãos durante o governo de Cômodo, a sua perseguição foi menor quando se comparada a outras. O último dos Antoninos, como é chamada essa família, né? O último dos Antoninos, Cômodo, filho de Marco Aurélio, aquele de quem se disse era mais impuro do que Nero e mais feroz do que Domiciano. Domiciano, lembre-se, é aquele que deu início à perseguição. A esse tipo de perseguição que o cristão podia adorar os deuses para não sofrer martírio, que começou com Domiciano. E prossegue. Por uma espécie de paradoxo, mostrara-se extremamente indulgente, influenciado pela sua favorita Márcia, que tinha convicções cristãs, e por alguns palacianos que eram adeptos da nova doutrina. Chegara ao ponto de anistiar os cristãos condenados a trabalhos forçados. Ao longo do período agitado que se seguiu à sua morte, nenhum dos seus sucessores tivera tempo ou vontade de empreender qualquer luta séria contra o cristianismo. E assim, aproveitando a bonança, a igreja pôde aproveitar as suas feridas, pôde tratar as suas feridas e desenvolver as suas forças. O seu trabalho de difusão da doutrina surtia pleno efeito. Ou seja, quando Cômodo morre, a princípio a igreja vai ter uma tranquilidade. Mas por quê? Vocês vão ver agora. Eu vou descrever aí. O império vai virar uma bagunça. O império vai virar uma bagunça. Então, nesse período que não tinha imperador direito, os cristãos vão se desenvolver. É exatamente esse período que esse historiador está contando, né? Então, eu comento aí sobre esse fim de período. Por fim, Cômodo foi assassinado e seguiu-se um período de grande instabilidade, tendo 5 imperadores no ano de 193, ou seja, Cômodo foi morto e começou uma troca de imperadores, tendo 5 imperadores ainda no mesmo ano. O imperador que o sucedeu chamava-se Pertinax e foi assassinado pela guarda pretoriana. Depois seguiu-se um leilão onde foi oferecido uma grande quantia para os soldados da guarda pretoriana, que elegeram Dídio Juliano como imperador, pois este oferecera o maior valor. Ou seja, quem tinha dinheiro falava, olha, eu compro o trono. Por quê? Não tinha herdeiro, né? E acabou que ficou essa disputa e a guarda pretoriana começou a vender, então, o cargo de imperador romano. Isso aí, o que vai acontecer?
foi o que o historiador falou, vai acontecer um período de tranquilidade. Vai acontecer um período de tranquilidade. E também vai aumentar o enfraquecimento do Império Romano. Esse período, até o ano 100, é considerado, né, o topo da glória do Império Romano. Ele se mantém enfraquecendo um pouco, mas quando chega no ano 200, os historiadores dizem que o Império Romano mudou de ouro e prata para ferro e ferrugem. Ou seja, ele vai começar a enfraquecer. Vai aumentar a quantidade de guerra civil, de morte de imperador, como eu já estou descrevendo aqui para vocês. Olha, prosseguindo. Ainda em 193, Didio Juliano foi decapitado por ordem do Senado e do novo imperador, Lúcio VII Severo. Todas essas intrigas e luta entre pretendentes causam um maior enfraquecimento do Império. Então, nesse período, o Império Romano vai enfraquecer um pouco mais e vai começar a destruição do Império Romano em alguns séculos. Mas eles vão começar a enfraquecer do ano 200, e o que podemos dizer que é 276 anos depois, os bárbaros conseguem destruir o Império Romano totalmente. O Marco Aurélio, que foi o pai, né, do Cômodo, ele teve muitas vitórias contra os bárbaros, okay? Mas vai chegar no fim, os bárbaros vão acabar destruindo o Império Romano. O comentário prossegue. Esse é o período que o Império Romano inicia o seu declínio. O historiador romano Cássio Dio escreveu que nossa história agora desce de um reinado de ouro e prata para um de ferro e ferrugem. Cássio Dio foi um historiador que viveu nesse período, né? Ele era um senador e ele estava como historiador também, escrevendo a história do Império Romano, e ele vivenciando esse período dos imperadores, ele estava escrevendo essa história, ok? E assim ele compara, porque ele verá os anos seguintes e ele vê que o Império Romano vai realmente enfraquecendo. O comentário prossegue. Esse declínio do Império Romano causará mais morte entre os cristãos, pois os romanos acreditavam que as derrotas na guerra ocorriam porque os deuses os abandonaram. Os deuses não determinavam mais a vitória. E acreditam que esse abandono ocorria por culpa dos cristãos. Então, o que vai acontecer? Nós veremos que mais à frente vai surgir imperador que ele será mais religioso. Tá bom? Ele vai acreditar realmente no paganismo. Porque tem aqueles imperadores que falavam o seguinte: todo mundo acredita, eu acredito também, mas ele mandava oferta para o Deus de Israel, como mandava oferta para Zeus. Tá bom? Ele acreditava em tudo. Mas se também dissesse que os deuses não existiam, para ele não estava nem aí. Só que vão surgir alguns imperadores religiosos que acreditavam de fato que era uma ofensa aos deuses você dizer que eles não existem. Tá bom? Então, esses é que vão retomar a perseguição aos cristãos de maneira muito forte, né?